37, no versículo 5. Irmãos, estamos chegando, essa é a primeira quinta-feira do mês de dezembro, o último mês deste ano, um ano que para mim foi um ano de muitos desafios, de muitas conquistas, de passos que foram tomados na presença de Deus, um ano que está se encerrando na presença de Deus, um ano em que, como homem de Deus, eu cresci, eu melhorei como ser humano, me tornei um homem de Deus melhor do que eu era. Eu posso, sabe, quando eu estou construindo ali um mapa da minha vida e eu começo a construir o homem que eu me tornei no ano de 2025, eu percebo que eu me tornei alguém mais próximo de Deus. Isso foi uma busca, isso foi gerado por esta parte de poder olhar para dentro de mim, e esse olhar mais crítico, coisa que nós não fazemos. A maior parte das pessoas, elas vivem uma vida sem fazer um olhar crítico sobre as suas vidas, e por isso, por não fazer essas críticas que são construtivas, elas não conseguem mudar e gerar um projeto de mudança. Então, eu afirmo para vocês que no ano de 2025 eu me tornei uma pessoa melhor, busquei ser uma pessoa melhor, me construí a partir dessa crítica e dessa análise profunda que fiz de mim mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque esta análise, todo ser humano ele deveria poder fazer a respeito de si. Todas as pessoas deveriam poder construir uma vida melhor, um ser humano melhor. Jesus, ele não nos chama para uma vida estanque, uma vida paralisada, ele nos chama para uma vida de construção diária, todos os dias melhorando dia após dia. Ele nunca chamou pessoas que ele acreditava ser perfeitas, mas ele sempre nos permitiu sermos aperfeiçoados por ele durante a nossa trajetória. Não existe um verdadeiro cristão que não tenha que melhorar, que não tenha que se transformar em alguém melhor durante a sua vida. Eu acho que é uma jornada abençoada, é uma jornada longa, mas é uma jornada gratificante quando verdadeiramente nós nos colocamos dentro disso. A partir disso, então, meu irmão, eu aprendi a conhecer um Deus que é um Deus tão poderoso, mas tão poderoso, meu irmão, que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, eu imagino. Às vezes eu imaginava que Deus iria por um caminho na minha vida durante esse ano e Deus foi por outro caminho. E foi maravilhoso, foi um ano de muitas conquistas profundas na minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você, chegando nesse final de ano, você comece a construir uma análise crítica de quão melhor você se transformou como ser humano. Quão melhor você está. Uma análise verdadeira. E se você pudesse verdadeiramente, se você tivesse um amigo verdadeiro e pudesse falar com ele, eu gostaria muito que você pudesse pedir para ele um feedback sobre você. E isenta ele, diga para ele que ele pode falar a verdade para você. O que ele percebe em você? 3 coisas boas e 3 coisas ruins. Irmão, tem a capacidade de pegar as coisas ruins e não achar que é um demérito. Pelo contrário, tem a capacidade de pegar aquelas coisas ruins e que você possa trabalhar essas coisas na sua vida. Porque se você fizer assim, a cada ano você vai se transformar numa pessoa melhor. Você vai entender o que o pastor está falando que eu vou pregar hoje. Eu quero falar sobre um Deus que rompe, um Deus que transforma e um Deus que está conosco todos os dias. Eu quero falar para você sobre um Deus que, se você trouxer ele para o seu lado no ano de 2026, não existe nada impossível. Nada. Eu disse nada impossível se você realmente acreditar que no ano de 2026 ele estará contigo. 2026 já é
já se transformará no melhor ano da sua vida a partir de janeiro. Você receberá notícias maravilhosas. O Senhor vai na frente dos teus caminhos. Ele endireitará os caminhos tortuosos. A glória de Deus vai te alcançar de forma que tu será colocado num lugar de honra pelo próprio Deus. Amém, amados? Então eu quero que você entenda, porque olha só o que a Bíblia fala no livro de Salmos 97, versículo 5. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Olha para mim, meu irmão. Os montes se derretem diante do Senhor. Quando nós falamos de monte na Bíblia, tem um significado. Montes para nós é algo complicado, algo difícil de ultrapassar. Quando Jesus ele vai usar os montes, ele diz, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele diz, você vai dizer para esse monte, sai daqui, e vai para lá. E a Bíblia Sagrada fala que Jesus disse isso, ele disse, o monte vai te obedecer. Olha só, porque quando ele fala de monte, fala de processos difíceis, coisas complicadas. Talvez esse ano, meu irmão, foi um ano de cansaço. Talvez esse ano foi um ano de escuridão, talvez na sua vida, de muitas tentativas e não tantos acertos. Mas eu quero lhe falar que, se o Senhor estiver contigo, os montes se derretem. Ou seja, todo problema cai diante do Senhor que tu serve. Eu tenho falado isso, mas é importante as pessoas darem ouvidos ao pastor. É importante você dar ouvidos à mensagem que está sendo pregada nessa igreja. Essa mensagem não é direcionada por homens, Deus está direcionando uma após a outra, para que você entenda, talvez esse ano não foi tão bom, talvez as coisas não aconteceram e a culpa nunca foi de Deus, mas foi porque talvez a presença do Senhor, ela não seja uma constante na sua vida. E a culpa não é de Deus por ele não se fazer presente. A culpa é sua por ele não se fazer presente. Como assim? Olha só, atitudes que nos impedem de termos a presença de Deus. Eu tenho ensinado para vocês sobre isso. Uma das atitudes que me impedem de ter a presença de Deus é quando eu não tenho prioridade espiritual. Pois a Bíblia fala, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, preste muita atenção no que o teu pastor está te ensinando. Quando você traz Deus para a sua vida, quando você coloca Deus como prioridade na sua vida e o seu relacionamento com Ele, todas as demais coisas te são acrescentadas. O problema é que a gente desconfia disso. O problema é que a gente não tem uma vida de uma busca genuína pela presença de Deus, porque se a presença de Deus está, os montes se derretem, ou seja, todas as dificuldades que aos olhos humanos parecem ser intransponíveis, para Deus não é derretido todo o mal. Se alguém lá no teu trabalho se levantou contra você e se transformou num monte de porcaria contra a sua vida, se o Senhor estiver contigo, toda a maldade que se levanta contra ti não irá resistir à presença de Deus, e todo o mal, eu disse, todo o mal cairá por terra. O problema é que as pessoas fazem pouco da presença de Deus. Elas vivem uma vida achando que isso não é verdade. Irmãos, eu não estou falando que a nuvem de glória, a Shekinah vai vir lá na tua casa, vai ficar uma nuvem em cima da tua casa. Não é isso, meu irmão. É uma jornada que constrói diariamente um relacionamento genuíno com Deus. E ela é construída por quando você agrada a Deus. Davi falou que
Ele conheceu Deus, mas a Bíblia fala que ele falou assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Irmãos, às vezes é difícil entregar, porque entregar exige confiança. Confiar no Senhor. A maior parte das pessoas vive uma vida vindo na igreja, mas não tem confiança no Senhor, e não tem confiança porque não relacionam com Ele. Meu irmão, se eu pudesse mostrar para você o que aconteceu nas últimas 3 semanas, eu dando testemunho para você, meu irmão, eu tive que confiar no Senhor nas 3 semanas, porque elas foram cruciais na minha vida, e vou dizer para você, quando chegava no dia, Deus fazia alguma coisa, e aquilo que Deus fazia trazia escape para mim. Mas eu confesso para vocês que em todos os momentos, eu falo para vocês em nome de Jesus, diante do meu Deus, eu nunca duvidei que tudo ficaria bem. Irmãos, eu nunca duvidei. Porque eu disse para Deus: Deus, eu estou fazendo algo bom. Eu estou fazendo algo bom. Estou fazendo algo segundo o teu coração. Não me deixa ser envergonhado. As minhas orações eram exatamente essas, irmãos. Eu dobrava o meu joelho e dizia para Deus: Deus, eu estou fazendo algo bom. Eu estou cumprindo o teu mandamento. Eu estou fazendo algo debaixo da tua direção. Não me deixa ser envergonhado, irmão. Eu afirmo para vocês que quando chegava naquele dia que as coisas... Deus vinha com uma providência genuína. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais ele fará. Agora olha só, agrada-te do Senhor. Eu quero a presença de Deus na minha vida, mas sem agradar a Deus, eu não consigo a presença. E como eu faço para agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus, como é que eu faço? Qual é o caminho que mais agrada a Deus? Olha para mim, a fé. Porque sem fé tu não confia. Como assim? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Irmãos, cristianismo é uma vida a ser vivida dentro do natural, mas não só dentro do natural, dentro do sobrenatural. Haverão passos que você vai dar no ano de 2026, segundo aquilo que Deus vai colocar no teu coração, que é o Senhor que vai te ajudar a completar o passo, porque todas as tuas decisões serão tomadas debaixo de uma consulta do céu. Fruto de presença. E é a presença que nos constrange. É a presença que nos muda. Eu vejo os irmãos, todo mundo postando Spotify e me jogando na minha cara os Spotify desse ano. Sabe? Dando na minha, eu falei: ah, tá bom, seus abençoados. Jogando na minha cara. Eu fui ver o meu ainda, quase. Não deu, né? Deu alimado. Se eu postar aqui, eu vou pro inferno. Sangue de Jesus tem poder. Mas está na benção. Está na benção. Vocês me pagam, abençoados. O pessoal ia, né? Eu vejo, Deus está vendo. Spotify, tudo crente, tudo cristão. O Spotify do pastor, meu Deus do céu. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, está desfeito isso aí, cara. Mas isso que aconteceu comigo foi fruto do meu relacionamento com meu Pai amado. E olha como Deus é lindo e generoso, irmão. Ele me ama. Ele me ama. Irmãos, eu converso com meu papai. Isso é lindo. É maravilhoso. Porque ele é tão querido. E Deus é tão educado. O papai é tão educado. Que ele tinha tanto tempo para ter me falado. Mas ele esperou um momento e disse: meu filhinho, eu te amo tanto. Assim.
assim, irmão, e aquilo ali foi me dando um aperto. Eu disse: me perdoa, eu não entendi assim, me perdoa, meu pai. E a partir da conversa que nós tivemos no secreto, eu disse: me ajuda a mudar os meus hábitos. E, irmãos, é tão maravilhoso porque isso é fruto de presença. Quem não tem presença não experimenta uma conversa como essa, capaz de nos moldar e nos mudar. Mas essa conversa, ela não existe se quando o Senhor te falar, tu olhar para ti mesmo e dizer: não, mas eu não estou errado. O Senhor só me falou ao ouvido porque Ele sabia que eu estaria com meus ouvidos atentos para entender que aquilo não estava me fazendo mal no que diz respeito ao meu relacionamento para com Ele. É por isso que eu digo que uma caminhada de fé de um verdadeiro cristão é uma caminhada que anda no natural e no sobrenatural. Um verdadeiro cristão, ele não anda só no âmbito natural, ele anda no âmbito sobrenatural também. Porque quem anda no sobrenatural anda porque tem relacionamento. E quem tem relacionamento tem presença. E quem tem presença escuta a palavra transformadora. E a palavra que transforma é a palavra que nos molda. E essa palavra que é capaz de te fazer, sabe, refletir algum defeito. A maior parte das pessoas não contam os seus defeitos. É ou não é? Mas a Bíblia fala que aquele que declara, ele deixa. Ele deixa. Ele tem capacidade de dispor, ele deixa o erro. Então, irmãos, que coisa maravilhosa eu poder dizer para vocês que, poxa vida, hoje eu estava vindo de novo do meu trabalho e os meus hinos. E agora aprendi a escutar o irmão mandou para mim uns americanos. Nossa, velho, vinha com aquilo ali. Pô, cara, coisa maravilhosa, velho. E eu, meu Deus, Senhor, coisas que te agregam, que te fazem, trazem presença. Meu Pai amado, que coisa maravilhosa. Sentir a presença, saber que Deus está no veículo com você. Por quê? Porque você mudou hábitos. E a presença de Deus faz com que os montes se derretam. Não sei qual é o teu problema para 2026, mas diante da presença do Deus que te acompanha todos os dias, seja quais forem as dificuldades, elas irão derreter diante da presença do teu Pai. Aleluia! Aleluia! Então, primeiro, tu sabe que tu precisa eleger prioridade. Segundo, tu sabe que só agrada a Deus aquele que tem fé. E a fé, o que é a fé? É a certeza das coisas que não se veem. E sem fé é impossível. Notem, irmãos, então, que é uma escalada. A fé já é um momento em que você como cristão, já começou a andar no sobrenatural. Porque alguém se lembra quem é o pai da fé? Alguém já ouviu na Bíblia falar do pai da fé? Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão sai debaixo de uma palavra de Deus. E debaixo de uma visão. Ó, visão. A visão não é algo que ele olhou. A visão é algo que ele viu por fé. A visão não é natural. A visão é sobrenatural. Se existe um caminho de sucesso, olha para mim agora e recebe isso aqui vai ser para você, presta atenção. Se existe qualquer caminho que lhe leve ao sucesso, olha para mim. Se existe qualquer caminho que te leve ao sucesso, olha para mim. Se existe qualquer caminho que te leve ao sucesso, Deus já conhece. Deus já conhece.
E Ele pode te mostrar e te dar o código, um mapa da tua vitória. Olha bem, Abraão sai através de uma visão. A visão não é natural, ela é sobrenatural. E ele confia na presença que estaria com ele na jornada. Durante toda a jornada, tu nunca vai ver Abraão sozinho. Deus estava com ele. Em todas as decisões que ele tomou, Deus estava com ele. É por isso que eu lhe reafirmo aquilo de mais importante que pode te acontecer, de diferente de todos os anos que se passaram até o dia de hoje, para o próximo ano, é você respeitar a presença de Deus na tua vida e fazer com que ela seja uma constante, porque se isso se transformar em uma realidade em 2026, pode ter certeza que na presença do Senhor que estará contigo nesse ano, qualquer problema irá se derreter na presença dele. O Senhor te entregará um mapa. Por quê? Porque você fez dele a sua prioridade. Por quê, pastor? Porque você tem fé. E quem tem fé, entrega. Então, pastor, do que nós precisamos? Nós precisamos restaurar o cuidado com a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus na minha casa. Então eu tenho que ter cuidado com a presença de Deus. Eu quero que Deus me abençoe financeiramente. Eu tenho que ter cuidado financeiramente com a presença de Deus. Irmãos, e não existe o caminho do sucesso que não seja para um verdadeiro cristão estar cheio da presença de Deus. Olha bem, isso é tão poderoso que quando o povo faz toda a porcaria contra Deus, Deus chama Moisés no secreto e diz: Moisés, vamos matar eles tudo? Matamos essa gente nojenta, esses piolentos aí tudo. Matemos eles aqui, deixamos eles, largamos aqui. E aí é o seguinte, da tua família e dos teus filhos eu construo uma nação para mim. Olha que Moisés disse para Deus: Deus, o que eles iriam falar de ti? Não vamos fazer isso não. Aí Deus fala: tudo bem, meu filho, teu coração é muito bom, tu é muito amado, tu é muito querido. Então vou fazer o seguinte, tu vai, eu vou mandar um anjo na frente, e ele vai te dar tudo que tu quiser. Tudo que tu pedir, ele vai te dar. Olha para mim, irmão. Sabe, toda vez que eu leio essa parte, meu coração derrete. Irmão, toda vez que eu leio essa parte, meu coração derrete. Eu digo para Deus: eu quero ser assim, Senhor. Eu quero ser assim. Eu quero ser exatamente assim. Porque ele diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faz descer daqui. Deixa eu... me enterra aqui. Acaba com tudo agora, Senhor. Vai ser tão bom que eu já vou me encontrar contigo. Não me faz descer daqui se a tua presença não for comigo. Irmão, chega um momento da nossa jornada, irmão, que a gente diz para o Senhor: Deus, se naquele ambiente lá a tua presença não está, eu não estou afim de estar lá. Eu não quero estar lá. Eu quero estar onde a tua presença estiver. E se de alguma forma naquele lugar o Senhor não entra comigo,
Eu não quero estar lá. Moisés olha para Deus e Deus diz: então tá bom, desce lá, porque eu vou junto contigo durante esses 40 anos, eu não vou te deixar sozinho. Irmão, entender e querer, porque existem pessoas que talvez aqui hoje diriam para Deus: ok, tá bom, Deus, sobe lá para o céu que eu vou ficar com o gênio da lâmpada. Se eu quiser uma comidinha, ô gênio, ele vai fazer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Moisés poderia construir um povo totalmente afastado de Deus, porque, irmão, não pensa que Deus é o gênio da lâmpada, não. Porque a presença de Deus exige transformação e mudança. O que Moisés estava dizendo assim: Deus, se tu não for junto aqui, esse povo nunca vai mudar. Já viram aquele filho que ganha tudo de mão beijada, irmão? Coisa mais horrível que é. Quer ver uma criança ser criada, uma criança só pela misericórdia, meu irmão? É uma criança sem limite nenhum. Uma criança terrível é uma criança que os pais dão tudo que ela quer. Não sabe impor limite nenhum. Ele vira uma majestade dentro de casa e os pais viram seus súditos. Aquela criança ali, eu posso afirmar para vocês que com certeza não vai se criar algo bom ali nesse tipo de relacionamento. Porque o pai e a mãe, eles precisam aprender a dar limites. E são esses limites, esse aproximar e saída que farão com que aquela criança se crie alguém capaz de, diante do mundo e as frustrações, ou o mundo não traz frustrações? Traz ou não traz? Diante da frustração do mundo, aquela criança vai ter resistência para aguentar. E vai poder lidar no encontro com os outros. Então é por isso que Deus, quando chamou Moisés, e Moisés quis que ele estivesse junto, é esse encontro com Deus que iria construir um caráter diferente no povo de Deus. A presença de Deus não entrega tudo aquilo que tu quer, mas a presença de Deus te entrega tudo aquilo que tu precisa. Na hora que tu precisa e no momento que tu precisa. E a maior qualidade da presença de Deus é construir em você. Bate a mão no peito e diga assim: cria em mim, ó Deus, um coração limpo, puro. Você está entendendo? Cria em mim, ó Deus. Então, a maior qualidade da presença de Deus é te ajudar a se construir como uma pessoa melhor. Então, olhando para mim, eu lhe pergunto: 2026 será um ano de presença de Deus na sua vida? Sim? Sim ou não? Bom, se é um ano de presença, quais são as medidas que você vai tomar que agradam a Deus? Bom, tu descobriu que você precisa colocá-lo como prioridade, amém? Aonde Deus não tem sido prioridade na tua vida? Já se questionou sobre isso? Em qual momento do seu dia a dia que Deus não tem sido prioridade? Os montes precisam se derreter, irmão. Os problemas precisam cair por terra. Para que isso aconteça, você precisa do quê? Da presença. Quais as prioridades? Eu pergunto para você, olha para mim, você pode crescer em fé esse ano? Sim ou não? Pode crescer em fé? Porque sem fé, a fé fala do natural ou do sobrenatural? Então a fé nos ensina a confiar no sobrenatural. Como assim, pastor? Que já deu tudo certo amanhã. Por quê?
Porque maior é aquele que está contigo. Você compreende o que o pastor está lhe ensinando? E aí, irmão, vem a cereja do bolo. Prioridade, você precisa ter fé. E o terceiro, você precisa diminuir para que ele cresça. Diminuir para que ele cresça é um processo de transformação, aonde já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém se lembra de algumas características de Cristo na nossa vida? Ela tem a ver com o fruto do Espírito. Me diz uma característica de Cristo na minha vida. Eu sou uma pessoa que odeio muito fácil. Hã? Eu sou uma pessoa que brigo fácil. Que só penso mal dos outros. Que só vejo mal, não vejo bem. Essas são características de alguém cheio de fé, cheio de luz. Então agora que eu relaciono com Jesus, eu começo a olhar para mim, sou constrangido através da presença e desse relacionamento a começar a iniciar em mim um processo de mudança, em que já não sou mais eu quem vivo, mas ele vive em mim através de mim. Então, a partir de então, o verbo se faz carne. Então, não existe um cristão que ele não seja diferente em seu posicionamento, nas suas atitudes. Ele tem que mudar. Um cristão que engana os outros, que passa a perna dos outros, ele está perto ou está longe? Está longe. Irmão, se tu é um cristão, a primeira coisa que você tem que voltar a ter é a palavra. Você tem que ter palavra. As pessoas precisam acreditar em você, que você é de Deus. Porque ora nós falamos, ora profetizamos. Então, prioridade, fé e uma mudança genuína, em que nós não vivemos mais Cristo que vive através de nós. Se isso acontece, é sinal que a presença está contigo. E se a presença está, os montes caem por terra. Amém, meus amados? Todos entenderam a mensagem de hoje? Então, meu irmão, te prepara para não viver mais o natural, mas o sobrenatural. E o sobrenatural, ele vem de uma vida que tem a presença. Então, não importa o que você empreender a fazer, vai dar certo. Já deu certo. Não importa. Deus vai falar contigo, Deus vai te dar caminhos. Olha só que a Bíblia fala: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Olha só, eu irei. Jesus está dizendo a ti: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Quem vai adiante de ti? Jesus. Agora a pergunta é: esse ano você precisa mudar em alguma área para ser mais parecido com Jesus? Sim ou não? Você consegue fazer um voto com Deus de ser menos fofoqueiro? Quem consegue fazer um voto com Deus de diminuir a fofoca? Quem consegue? Aquela fofoquinha é tão boa às vezes, né? O pessoal vem no café trazendo uma fofoca bem quentinha da colega do trabalho. Meu Deus. E psicólogo é terrível, né? Gosta, né? Tá sempre no meio, né? Me diz, guria. O pessoal gosta de contar as coisas para os psi. Tem que ver, uma delícia. Eles veem um psi. Ah, guri! Que
Ai, Corinthians. Meu irmão, se tu quer ser abençoado, tu precisa tirar fofoca do meio. Fofoca não constrói, ela destrói. Porque a fofoca não tem nada de Deus em nenhum momento dentro dela. Ela só tem coisa do capeta. Porque ela é gerada no próprio diabo. Ela não é gerada em Deus. Quando nós ministramos aqui, foi maravilhoso a nossa festa de Hanukkah, porque Deus falou muito sobre isso. E foi Deus que falou, direcionamento de Deus. Ele disse, eu vou te abençoar, vou fazer isso tudo, a minha presença vai ser contigo. Se tirar do meio de ti o apontar de dedo, o julgo, o falar, fazer fofoquinha. Então, irmão, tu quer ver uma pessoa que vai viver uma vida sem prosperar? Ela faz fofoca. Tem fofoca. Pode ter certeza. Alguma fofoquinha rola. Deus não prospera quando tem fofoca, porque Deus se retira, irmão. Então, se tem uma coisa que você precisa tirar, e às vezes é dolorido o tirar, irmão, porque às vezes a gente precisa cortar de sentar na mesa com a gente. E aí tu vai vendo o seguinte, isso aqui tem pessoa fofoqueira, que a tua casa vai ficando cada vez mais vazia. Você diz, rapaz do céu. Porque a mesa da gente é um altar. E se tu traz para dentro do teu altar pessoas que tu viu, guria, meu Deus do céu. Isso é tão imprescindível você entender, meu irmão, que a queda do homem tem a ver com fofoca. E é tão imprescindível você saber que, olha para mim, meu irmão, antes de você ser abençoado, o Senhor, olha só como é que ele faz, olha só. Bem-aventurado, ele começa o Salmo 1 dizendo descer, bota lá Salmo 1 lá, filho, bem rapidinho. Só para vocês verem isso aqui, olha, ele quer dizer, olha Deus falando contigo, eu quero te abençoar. Quem recebe, diga amém. Olha Deus falando contigo, eu quero te abençoar. Você diz? O Senhor está dizendo, eu quero te abençoar. Tá, olha só. Salmo 1. 1. Olha o salmo como é que começa. Abençoado ou não está abençoado esse salmo? Ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem. Você diz amém, amém, amém. Aí você diz amém, ô glória a Deus, bem-aventurado o homem. Aí geralmente alguém que quer uma bênção diz, eu preciso fazer alguma coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Geralmente a gente pensa, para ser abençoado, eu preciso fazer alguma coisa. Deus está dizendo para ti, ó, eu quero te abençoar, mas então não faz. Olha só, meu irmão, a bênção advém de tu não fazer alguma coisa. A gente sempre espera, ó, Deus vai te abençoar se tu der R$1.000, Deus vai te dar R$10.000. A gente espera tudo que não é assim, né? Mas ele diz assim, ó, ele começa o salmo dizendo, bem-aventurado o homem, e os diz, glória, que não anda segundo. Quem é o ímpio, irmão? O ímpio é o pessoal que não vê na igreja, é isso? Quem é o ímpio? Qualquer pessoa de fora, de dentro da igreja que fala iniquamente. Ou seja, qualquer pessoa maledicente. Ou seja, qualquer pessoa que fala do mal do outro é ímpio. Isso é tão tremendo que eu ensinei isso para vocês, que Pedro disse, tu és o Messias, filho de Deus, e Deus disse, bem-aventurado é você, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Ou seja, tu é bem-aventurado porque tu não escutou o ímpio, mas tu ouviu o meu Pai. Tu também é Pedro, ele diz, tu pode ser quem tu é, mas sobre mim, Jesus, eu vou te construir e as portas do inferno não irão prevalecer contra você. E eu te darei uma autoridade diferente dos outros. É o que o Senhor está falando para essa igreja hoje aqui. Autoridade, o Senhor vai te dar autoridade em 2026. Vai ter gente que vai viver milagre, irmão, pela fé. Você já vai profetizar aquilo que tu precisa, tu vai profetizar esse ano e tu vai viver no ano que vem, em nome de Jesus. Você vai viver.
Aí tudo certo. Pedro continua e o Senhor diz, Pedro continua e diz, Senhor, não faça isso contigo mesmo, para trás de mim, capeta. O Pedro, abençoado, se transformou no capeta, no diabo. E aí o Senhor fala assim, porque não foi nem carne, mas porque foi a tua carne que te disse isso. Porque tu não cogita das coisas que são do Espírito, mas das coisas que são carnais. Olha para mim, irmão. Vocês notaram o natural e o sobrenatural? Você notou que você é um cristão e o Senhor vai te fazer andar no sobrenatural? Você notou que o sobrenatural é fruto da presença? E quanto mais presença, mais você vai entender sobre o sobrenatural. E entendendo sobre o sobrenatural, tu ages sobre o sobrenatural. E a partir daí tu tem a chave. E tu começa a moldar o natural pelo sobrenatural. Milagres vão acontecer, porque a presença de Deus estará contigo. Você está entendendo isso? Amém? Bem-aventurado o homem que não. Segundo, não e nem. Olha para o irmão que está falando e diz assim, nem se detém, viu? Uma vez um cara que frequentava a igreja, veio ali em casa de bicicleta e veio conversar comigo. Ele estava em outro lugar e começou, ele veio para sentar para falar mal do pastor que ele estava servindo. E eu disse para ele, amado, olha só, vou só te falar uma coisa. A Bíblia fala que no muito fala a transgressão. Tu deveria chamar o teu pastor e conversar com ele a respeito desses problemas que tu está enfrentando, porque Jesus disse, se tu tem alguma coisa contra qualquer irmão, vai lá e conversa com ele. Se não for resolvido, tu chama mais alguém e vocês três conversem a respeito do assunto. É assim que se faz, não é de outro jeito. Então eu acho melhor o irmão não falar comigo sobre isso, nem quero falar, eu nem quero mais ouvir. Adivinha quantas vezes mais ele foi na minha casa, irmão? A minha casa está ficando vazia. Só não vão mais. Sabe por quê, meu irmão? Bem-aventurado quem não se detém no caminho dos pecadores. E agora vem a parte mais crucial aí, irmão. E nem se assenta, a minha Bíblia fala, na mesa dos escarnecedores. Irmão, trazer pessoa fofoqueira para começar a escarnecer na tua casa. Tu viu lá, ciclano, beltrano? Tu viu, bababá, bababá, patati, patatá. Ai, pelo amor de Deus. Se tu está fazendo tudo isso, tu está ouvindo o ímpio. Tu está se detendo no caminho do pecador. E os fofoqueiros estão na tua casa almoçar. Qual é a única coisa que tu não vai ser aqui? Se tu está fazendo tudo ao contrário, qual é a única coisa que tu não vai ser? Hã? Oh, que lindo! O que tu não vai ser se tu fizer tudo aquilo ali? Você quer ser um bem-aventurado ou um mal-aventurado? Hã? E eu pergunto, no ano de 2026 tem coisas que precisam mudar, sim ou não? Confessa para mim que tu já está até pensando com quem? É ou não é? Quando a gente fala sobre o processo de mudança, a gente já faz uma listinha. Bah, isso aqui não dá mais. Juro. Ah, não, isso aqui não dá mais. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas que eu amo, irmão, que eu fui obrigado a dizer, cara, eu quero muito que tu venha na minha casa. Eu preciso que tu venha porque eu gosto de ti. Agora é o seguinte, tem algumas coisas que não vai mais rolar aqui. Tudo bem para ti? Quê? Tipo, cara, quando a gente estiver aqui, vamos falar de coisas boas, de coisas maravilhosas, de bênçãos, cantar louvor, fazer qualquer coisa.
A única coisa que não pode acontecer aqui é a gente falar mal de alguém. Qualquer pessoa que seja. Tudo certo para ti? As pessoas sempre vão dizer que está tudo certo, né? Não, que isso, está tudo certo. Mas elas ficam mordidas e não vão mais. Nada a ver, né? Tu fala porque tu quer que elas vá, cara. São teus amigos. Aí tu vai lá, oh, irmãos, eu tive todo o zelo, carinho para falar. Ó, assim, assim. Aí não vão mais. Pô, se eu chamei para conversar é porque eu queria ou não queria a presença? Hã? Eu queria. Se eu não quisesse, irmão, olha, não vem mais na minha casa e deu. Mas as pessoas levam para um lugar do coração porque elas não querem mudar. Elas não querem um processo de mudança. Eu quero viver o sobrenatural, irmão. Meu irmão, eu quero ter autoridade no sobrenatural. E para ter autoridade no sobrenatural tem que ter presença. E se a presença do Senhor não está no meio do fofoqueiro, se existe um lugar que eu não quero estar, é onde? No meio do fofoqueiro. Amém? Amém ou não amém? Então a gente precisa mudar. Precisa eleger prioridades. Eu quero a presença do fofoqueiro que vai me levar à ruína, ou eu quero a presença de Deus que vai me levar ao sucesso? Qual é a presença que você quer na sua casa? Então, meu irmão, mude os seus hábitos. Converse se você gosta. Traga o sobrenatural para dentro da tua realidade. Porque só traz o sobrenatural quem tem fé. E a fé, sem fé, é agradar a Deus. Amém? Todos entenderam a mensagem de hoje? Sim, amados? Alguém precisa mudar alguma coisa aí? Só o pastor precisa mudar? Esse ano você vai mudar alguma coisa nesse ano de 2000 para 2026? Vai tirar o Henrique e Juliano e vai botar Jesus do ladinho? Tem outros aí, né? Aqui tu poderia dizer, né? Mas eu disse para vocês, e nas minhas listas lá, os mais ouvidos, ainda estão aqui esses vagabundos sem vergonha, não me largo. Querem estar aqui se amostrando, né? Eu falei, não vou mostrar essa lista para ninguém, ela é só minha, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas o ano que vem, eu vou jogar na boca de todo mundo. Vou jogar na boca, toma aqui, ó, viu? Olha, toma. Primeiro lugar, vai ser bem assim, pode ter certeza. Quase que deu ainda, irmão, quase que deu. Olha, ficou ali para mim não conseguir, né? Mas não deu. Mas o ano que vem já deu. Amém, amados? Coloque seus pés em nome de Jesus. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Glória a Deus. Meu irmão, nós vamos projetar uma virada financeira nas nossas vidas. Amém, irmãos? Até o final de 2026, Deus vai levantar pelo menos 2 milionários no nosso meio. Um deles sou eu, com certeza já. Eu estou no caminho para isso. Quem é o outro aí, irmão? Amém? Então diga assim, Senhor, entrega para mim algo que venha da tua parte para a minha vida. Eu preciso de algo que traga a unção de prosperidade sobre a minha vida. Eu quero viver um milagre financeiro. Amém, amados? Em nome de Jesus. Esse ano eu acho que, se não tiver uns dois, um milionário haverá aqui até o final do ano, com certeza. Isso eu tenho certeza. Pelo menos um. Se não for 2. Mas Deus está falando que é 2, hein? Tem mais um aí, hein? Ô, glória! Amém? Amém? Está confirmado isso? Deus vai abrir portas, Deus vai te dar inteligência, sabedoria. E o Senhor vai te dar uma palavra, e essa palavra será uma palavra rema. Uma palavra rema faz derreter o mal. Uma palavra rema traz a realidade aquilo que não existe. Deus te fará crescer no meio, Deus te dará oportunidades no lugar onde você está, Ele vai te prosperar, oh glória a Deus.
Aleluia, Senhor, eu estou abençoando, Deus, a vida do povo que o Senhor me deu para cuidar. Eu tenho certeza que essa palavra de aproximação é uma palavra de mudança. E a principal mudança ocorre dentro de nós, quando nós nos permitimos ser transformados pelo poder da tua palavra. Te move no meio de cada um dos teus filhos. E que tua presença, meu Deus, seja uma constante e uma realidade absoluta na vida de cada um deles. Eu os abençoo. Eu determino sobre essa igreja toda a sorte de bênção. Todas as mãos que subirem ao teu altar, eu declaro agora a bênção da provisão. Senhor, durante esta semana, Senhor, o Senhor virá os sonhos deles entregando algo que eles têm que fazer. Senhor, o Senhor vai liberar sobre a vida deles aquilo que estava escondido, aquela causa que estava trancada, meu Pai. O Senhor vai mover algo na vida dos teus filhos, porque a tua palavra fala tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo nós receberemos. Eu abençoo a cada um dos teus filhos, eu abençoo essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqueles que acreditam, digam, traga o teu dízimo, a tua oferta, eu quero consagrar você, estamos despedidos, em nome de Jesus.